Ora boas malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Pausa Técnica, daqui é o Cirilo Luís, e hoje é para falar outra vez, exato, como podem ver pelo título, não é? Tanking, outra vez o tanking, não é? Eu fiz um vídeo, lá está, gravei há 3, 4 semanas, salvo erro, que é um vídeo algo atrasado, não é? Que era sobre essa questão das novas regras, e isso até foi para falar, porque nessa altura, há 3 ou 4 semanas, já havia equipas a mostrar a sua postura tanking e até eu disse que estava a ser um bad timing, porquê? Porque ao primeiro já, na semana de Natal, já tinha sido reportado que Adam Silver já estava a pensar, juntamente com a sua malta, aí lá está, da administração, direção, da NBA, que deve ter lá a malta da Casa de Apostas, não é? De certeza, porque depois eu descobri não, foi noticiado que a malta do gambling também está a incentivar e empurrar o Adam Silva para fazer estas novas regras. Por isso, eu deduzo que a malta do gambling, da Casa de Apostas, não sei o que é, essa malta toda, aí que realmente devem também ter uma cota parte da direção da NBA. Devem fazer parte lá está, das decisões da NBA, porque realmente é, pronto, jogadores que fazem crimes, violência doméstica, sei que mais. É pá, umas suspensõezinhas, já um jogador banido para sempre. Pronto, é isso. E outro tipo de coisas, como a regra dos 65 jogos e não sei o quê, que também tem a ver com a questão do gambling. E agora isto, do draft, do tanking. Não é do draft, é mais do tanking que tem acontecido. Que sim, admito que este ano, tal como eu disse no vídeo anterior, tem sido mais cedo. E aliás, eu na altura do vídeo tinha dito que o lote das 10 equipas que estavam fora da postseason, play-in, playoffs, já estava fechado, ou praticamente fechado, embora tivemos os Charlotte Hornets, que tiveram ali uma fase de, de 10 vitórias em 11 jogos, qualquer coisa assim, e depois aliás, os Bulls, quantas derrotas já vão seguidas? Os Bulls que caíram por aí abaixo e desculpa estar aqui a coisa. Exato, os Bulls vão com 8 derrotas seguidas e uma vitória apenas em 10 jogos. É por isso que agora estão a cair, estão em claramente queda. Aliás, até já apanharam os. Já estão abaixo até dos Milwaukee Bucks, que é verdade que houve uma fase aí, Kevin Porter Jr., Cam Thomas e Kuzma a ganhar aí 3 jogos seguidos, uh, mas, mas os Bulls caíram para aí abaixo, os Hornets estão aí em cima deles, embora os Hornets é preciso ter cuidado, os Bucks estão ali coisa, mas os Bucks acredito que vão acabar por tancar, embora a estratégia deles foi bom tanking, por acaso os Bucks meteram Kevin Porter Jr., Cam Thomas, Kyle Kuzmas, Miles Turner tem estado de fora e apostado mais Jericho Sims. Realmente isto é bom tanking, só que curiosamente os Bucks estão a ganhar jogos, curiosamente com isso. Por isso eles se calhar vão pôr restrições de minutos a essa malta que pronto, anda mesmo. Mas pronto, está aqui já a escapar a questão. É que a NBA, como eu te disse, em dezembro já estava a fazer, a planear e até meteram, que eu meti nesse vídeo há 3 ou 4 semanas, que vou meter aí o link na descrição, já estava a meter 3 regras, basicamente, que agora voltou a ser negociado outra vez, ou metido em cima da mesa. Mas pronto, meteram essas 3 regras, entretanto passou, lá está o mês de janeiro, que como eu disse, já começou a haver equipas indicar o tanking, não é? Que é verdade que depois tivemos a trade deadline, onde tivemos os Wizards de Utah a reforçar bem o plantel, lá está Anthony Davis, Jaren Jackson Jr. Já antes os Wizards já tinham feito a troca em janeiro pelo Trae mas eu disse no vídeo, e afinal é verdade, aconteceu. Até o All-Star o Triângulo não ia jogar e não jogou e não se sabe quando é que vai jogar, porque já passou a pausa do All-Star, não é? Há alguns dias ainda não jogou, ainda não tem nenhum segundo com a camisola dos Wizards. O Anthony Davis já foi confirmado que afinal a lesão não é 6 semanas, é realmente meses, mas pronto. E o Jaren Jackson também jogou aí no tal período de tal como o Liam Markkanen ali no pós-trade deadline até a pausa do All-Star e que depois não jogava nos quartos períodos, lá está como o Liam Markkanen, e agora o Jaren Jackson fica de fora o resto da época, e é verdade que também é outras equipas, Zach LaVine, Sabonis e os Sacramento Kings também não jogam até o resto da época, ou seja, já temos aí muitos casos, Kyrie que já não regressa realmente esta época, só coisa, pronto. Ou seja, já estamos a ver situações que as equipas estão
a mandar, que é normal, vamos dizer assim. As equipas que. Porque o tanking existe sempre. Agora, o que muda este ano para os outros é a quantidade de equipas. Realmente é. Estamos a ver, basicamente, não são as 10, porque os Pelicans não convém tancar, porque a pick vai para Atlanta, mesmo que a dos Bucks seja a melhor entre os Pelicans e os Bucks, essa pick vai para Atlanta, não é? E depois a pior vai para os Bucks. Por isso, para os Bucks, como bem suspeito, aliás, a estratégia deles também é um bocado de tancar, não é? O Giannis está de fora e à partida também não deve regressar. À partida, lá está outro caso, embora isso não é oficial, atenção. Mas os que eu estava a dizer, entretanto, com esta questão toda, houve uma reunião que é normal, atenção, na NBA, na pausa do All-Star, onde estão os 30 general managers lá, em que tem vários assuntos para conversar, vários temas para conversar. Só que este ano foi basicamente tanking. E esse tema, até pelo que é noticiado ou reportado, ocupou tanto tempo que chegou ao fim, basicamente nessa reunião da pausa do All-Star, só foi isso. Só foi falado sobre isso, sobre essa questão de tanking. Exato, foi só falar disso. Tinha havido, podia haver mais outras conversas, mas chega ao fim, só foi virado para o tanking, porque a NBA está a receber muita pressão, como eu digo, malta do gambling. E não só os próprios mídias americanos também, coisa que, vou dizer, não estou a negar que este ano está realmente a haver um acréscimo de tanking, de equipas do tanking, porque também o draft deste ano, pá, tem aquele pódio ao top 4 jogadores, pá, J.D. Bunsen, Peterson, o Cameron Boozer, o Caleb Wilson. Depois tem aparecido aqui uns bases, realmente o Flemings, o que também marcou agora 49 pontos, já me passou o nome, o Michael Brown Jr., o base também de Illinois, ou seja, estão a aparecer vários bases realmente muito talentosos, lá está no top 10, e realmente com este draft que está realmente muito bom a nível de talento, e não só, lá está, só na posição 1 ou 2, também está, nós está na 3, na 4, na 5, na 6, ou seja, está realmente recheado de talento, e no próximo draft não está assim, ao que parece, eu não vi nada, eu não vi nada do próximo, já sei de alguns nomes, não é? Que vão estar lá, vai estar lá o filho do Ariza, vai estar o filho do Arinas, vai, pronto, sei de alguns nomes, mas não vi nada, atenção. Mas que realmente não é assim tão bom, e é por isso que estas equipas estão a meter fichas agora. Por exemplo, os Pacers, obviamente, por questões, nós sabemos, Haliburton de fora, pelo Master na free agency, tiveram lesões, Jamacol não só regressou passando um mês, e nhanhanhã, o Bit Toppin jogou uma semana, depois ficou de fora o resto da época, o Ryan Nembhard com problemas físicos, o Manturin também com problemas físicos, depois tivemos esta troca, o Zuba que também lá está, foi trocado e não vai jogar mais esta época, não sei o que mais, embora isso já é estratégia de tanking, os Pacers realmente, os Pacers, desde que eu me lembro, nunca fizeram tanking, e este ano, abraçaram mesmo o tanking, abraçaram mesmo. Mas, por exemplo, os Utah Jazz, os Wizards, para o ano, já não vão ser equipa de tanking, porque lá está, os Utah Jazz apostaram no Jared Jackson, os Wizards vão apostar no Trae Young e no Anthony Davis, os jogos que o Anthony Davis puder jogar, pois há sempre esse asterisco da saúde do Anthony Davis, mas já são equipas que realmente, lá está, vão querer ser competitivas, como também para o ano os Brooklyn Nets não vão ter a própria pick e vão querer ser competitivos na mesma, os Pelicans também à partida também vão querer ser competitivos, embora a pick já não é, tem esta situação, eles ficam com a melhor pick entre ele e os Milwaukee Bucks para o ano, por exemplo, mas ao que parece a estratégia dos Pelicans é ser competitivo, e com esta malta jovem pá, ou seja, eles aliás nem trocaram ninguém, eles basicamente fecharam as portas a tudo o que for trocas, lá está, daquele 5 titular, que é aqueles dois rookies, Zion, Albert Jones e Trey Murphy, e só trocaram José Alvarado, que lá está, que era uma peça a vir do banco. O resto estava fechado, e ao que parece também nesta off-season de verão é para manter essa estratégia. Por isso, eu acredito que realmente este caso é aquele ano que realmente está tudo, mas depois para o ano já vai ser mais coisa. Mas mesmo assim, a NBA, pressionado, como eu disse, por essa malta toda, e dos mídias americanos que, epá, esse malta de mídias americanos, vamos ser sinceros,
ok, comentam, como eu digo, mas eles têm NFL que também é um tanking show, ou como os malta contas paródias e memes, que é um tanking ball. Temos a Super Bowl, mas também há o tanking ball, tipo nas últimas jornadas, as equipas pronto, já sabem que não vão aos playoffs ou wildcards, sei quê, já começam a meter o quarterback de reserva, o running back reserva, o wide receiver de reserva, e não sei que mais, ou os jovens, não sei que mais. Uh, e o pessoal, mas aí o pessoal diz assim: mas atenção, é para ver como é que essa malta safa porque não joga, não sei o que mais. Então aqui também é a mesma coisa. Os Pacers estão a apostar ali no Johnny Murphy, não é? A titular, não sei o que mais. Porque Johnny Murphy, quando a equipa estiver toda saudável, ele não vai ter oportunidades, não é? Eu estou a pegar no Johnny Murphy como podia pegar outro gajo qualquer, não é? Estão a perceber, por exemplo, o Buck Garrett e o Trey Johnson estão a apostar forte e feio neles, os Wizards desta época. Depois, quando vir o Trae Young, vai cair para o banco e o outro não vai ter assim tanto bola na mão, vai ter tantos uses de bola. Ou seja, também podemos pegar isso para o lado da NBA também, que é tipo as equipas que já sabem que não vão ao play-in e lá está, post-season, também vão fazer uma coisa. Só que os mini-americanos, a NFL tem essa desculpa, e para proteger coisa quando existe tanking. E aliás, na NFL não há estratégia nenhuma de anti-tanking, porque literalmente é tens o pior recorde, ficas com a melhor pick. É assim. O pior recorde fica com a melhor pick. Não há cá lotarias, não há cá nada. Se esquece, não há nada. Por isso, pronto, é tal cena. Eu fico chateado por causa disso. É a malta de coisa que é uma liga tanking, nha, 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 nha. Meu Deus, tem que criar proteções, não, regras, chega a ser. NFL. Não, não sou. Meus amigos, pelo amor de Deus. Eu não acompanho assim muito a NFL, mas do que acompanho é uma liga de tanking também. Nas últimas jornadas, pelo amor de Deus. Aliás, há uma divisão da NFL que todas as equipas têm recorde negativo. Todas. Todas. E uma foi aos playoffs, porque o vencedor da divisão vai aos playoffs, wildcard. Mas todas elas têm um recorde negativo. E já não é a primeira vez que acontece isso. Ok? Se isso acontecesse na NBA, o falatório. O falatório se houvesse uma divisão com toda a gente com recorde negativo. O falatório. Que seria nos mídias. Mas pronto. É o endeusamento da NFL dos mídias americanos. É absurdo. Absurdo. É uma liga à parte, completamente. Mas pronto. Mas tivemos uma desculpa, lá está este rant, porque realmente coisa. E atenção, é o desporto de rei lá da América, porque a América, já sabes como é que é a nível de desporto, o desporto só é muito bom, é excelente se os melhores jogadores são americanos, se as melhores equipas são americanas, pronto. É isso. Se não for isso, tipo como o futebol, nosso futebol, não é? Já não presta, já não é interessante, sei que mais. Pois, porque não há assim nenhum jogador americano, não há equipas americanas fortes e essas coisas todas. Mas pronto. Passando para a questão outra vez, já voltando aqui ao tanking, tivemos outra vez essa reunião que foi discutida o tanking e, entretanto, o Shams Charania, o insider, digamos que agora trabalha aí na ESPN, notificou isso, ou fez um tweet e reportou isso, a dizer que nessa reunião depois o Adam Silver informou essas 30 general managers na terça-feira planos para fazer uma regra anti-tanking para a próxima época, e que depois dessas conversas foram de algo mais intensificado para a questão do combate do tanking. Depois, que ele escreveu aqui, lá está, isto foi o primeiro tweet, depois ele meteu um retweet quote, digamos assim, em que, lá está, para ter mais informações sobre isto, que é múltiplas fontes com, lá está, insider, vamos dizer, conhecimento aí nessas reunião de quinta-feira de General Managers, que aconteceu lá está quinta-feira, esta quinta-feira, que basicamente foram discutidas novos conceitos, digamos assim, para a questão do tanking, digamos assim, regras anti-tanking. Estas 3 primeiros atos já falei no vídeo anterior, digamos assim, que a minha opinião basicamente mantém-se, embora aqui esta questão, a primeira, por exemplo, first round picks can be protected only top 4 ou top 14 ou mais, ou seja, podem ser protegidas tipo até, ou seja, top 1, top 2, top 3, top 4 só,
ou top 14 para a frente, pode ser tipo top 20, por exemplo, os Warriors têm uma pick top 20, que já trocaram, mas tipo, trocaram não, não, sim, trocaram para os Wizards, digamos, com essa proteção top 20. Mas eu nessa altura, quando saiu a notícia, eu pensava que era a notícia falava de limitar. Eu pensava que o limitar era tipo as equipas terem piques protegidas. Ou seja, ter piques, imagina, por exemplo, nos meus Magic trocaram 4 piques pelo Desmond Bain, embora é unprotected, essas coisas. Mas imagina, os meus Magic trocaram 3 ou 4 piques que são protegidas. E a NBA disseram não pode ser tantas piques protegidas. Percebem? Eu pensava que era isso, que era a NBA só se deixava uma ou duas piques protegidas, tipo de limite, e até nas swaps, cá também as swaps podes meter proteções. Eu pensava que a NBA ia, ao primeiro, no vídeo há 3 ou 4 semanas, aliás, para quem viu, acho que deu para entender quando estava aqui a explicar. Eu pensava que era isso, era limitar as piques no sentido de quantidades de piques que estão aí trocadas com proteções, a meu ver. Tipo swaps ou piques normais, mas afinal não, é a nível de proteção que não há piques top 5 protegidas, top 6 protegidas, top 7 protegidas, blá, blá, essas coisas. Ou, por exemplo, Mod Spacers fizeram aquele negócio do Zubac ter proteção top 1, top 4 e depois top 10 para a frente. Por exemplo, nesta regra já não podia assim. Que atenção, eu até concordo. Tipo, piques com proteções top 1, top 4, depois 5 ou 9, depois 10 ou 14, que já acontecia. Já há uma fase que acontecia isso. Só contra isso. É uma proteção apenas e acabou. E nas swaps, por exemplo, tirava as proteções. É swap, troca, acabou, não há cá proteções e essas coisas todas. Mas pronto, para mim era isso. E esta aqui, na altura, disse que meio concordava a nível de limitação, embora passar only top 4, meus amigos, isto chegava ao fim que imagina, os Utah Jazz e os Wizards, que são as piques que estão agora, têm a tal proteção e que eles estão a tancar, obviamente, para manter essa, não fugir dessa proteção. Meus amigos, se fossem pegar nos Jazz e os Wizards, se essa pique tivesse, em vez de ser top 8, seria top 4, o que é que ia acontecer, meus amigos? Muito simples. Em vez de tancar Fortify em janeiro, tancavam Fortify já em dezembro. Pá, é o que é. Ia acontecer isso. Ou até final de novembro já está. Embora os Wizards, pronto, são uma equipa fraca, naturalmente iam ter um recorde muito negativo. Mas os Jazz iam pegar final de novembro, depois, lá está, depois a fase de grupos da NBA Cup, opa, siga, vamos lá, bora tancar. Ia acontecer isso. Pá. E a mesma coisa vale para esta seguinte, que é as odds da lotaria iam estar congeladas na trade deadline ou numa data posterior. Na altura, no Natal, foi falar no dia 1 de março. Agora já é na trade deadline, que é 5 de fevereiro. Pode ser 5, 4, 6 de fevereiro. Pronto. Mas basicamente é os primeiros dias de fevereiro. Ou seja, já está a antecipar um mês antes. É a mesma coisa. Se caso fizerem isso, o que é que vai acontecer? Equipas que realmente querem tancar é pegar, vamos tancar mais cedo. Em vez de tancar em final de janeiro, vamos tancar em final de dezembro ou mês de dezembro. Está feito. Depois chegam lá, fixe, na trade deadline, somos a terceira e a quarta pior equipa da NBA. Pronto, Jaren Jackson, agora podemos jogar à vontade. Quem ontem, que estavas lixado a ankle, depois de uma doença qualquer, depois não sei o que mais, agora podes jogar à vontade, agora. E o Laurie Michael joga quarto período, sei o quê. A partir daí, pá, é isso. É isso, malta, é isso. Ia chegar ao fim e enganar na mesma, porque há sempre maneira, estas regras há sempre, vocês vão perceber, há sempre maneira de escapar, e digamos assim, e neste caso é tancar mais cedo, em vez de tancar, lá está, janeiro, fevereiro, março e abril, é tancar, lá está, final de novembro até dezembro, janeiro, e início de fevereiro, lá está, mesmo naqueles primeiros dias até a trade deadline. Pá, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Mas pronto. A terceira, que é tal não permitir uma equipa ter a pick top 4 em consecutivos anos. Isso também lá está, falei há 3 ou 4 semanas. Isto aí eu também, lá está, eu comentei isso, que isso aí com esta nova lotaria, destas novas odds, que eu gostei, desta alteração que depois foi aplicada do draft de 2019 para a frente, até agora, faz com que não haja muitos casos disto. Só houve 2 casos assim, que foi a malta do Texas, foi Houston e foi os Spurs, que tiveram isso. Aliás, até foram 3 anos consecutivos no top 4. Os Spurs foi, lá está,
o Wembanyama, pick número 1, depois na draft seguinte foi o Stephen Castle e depois foi o Dylan Harper. Stephen Castle pick 4 e o Dylan Harper pick 2 neste draft. O Houston Rockets também tiveram isso, foi o Jabari Smith Jr., depois foi o Amen Thompson e depois foi o Rich Shepard, embora Rich Shepard não era a pique deles, era a pique externa, era a pique dos Brooklyn Nets, mas ao que parece, isto também, que na altura eu tinha dúvida se era piques só internas ou era também piques externas, mas ao que parece são as duas, ou seja, mesmo que a pique dos, lá está, seja pique dos Brooklyn Nets, não podia ser top 4, ou seja, para favorecer, digamos assim, aqui, neste caso, que aconteceu, lá está, o Rich Shepard e o Houston Rockets. Isto é claramente pronto, eu percebo, é para não acontecer das equipas e tal, estar a tancar tantos anos seguidos, mas é como eu digo, esta lotaria em si permite que não haja muito isto, porque antigamente, como eu expliquei no vídeo, lá está 3 ou 4 semanas, meus amigos, os Lakers tiveram isso, lá está, os Lakers, na questão das odds, não é? Distribuição da percentagem de odds. Tivemos Lakers a ter vários anos com piques altas, Ingram, D'Angelo Russell, Lonzo Balls. Então, os Sixers, vocês já conhecem. Lá está, no vídeo eu falei, o Embiid, o Okafor, Ben Simmons, Michael Fultz, e não sei o quê, os Timberwolves que tiveram depois da troca do Kevin Love, tive, pronto, o Andrew Wiggins, mas é pique número 1, depois foi Karl Anthony Towns e não sei o quê. Ou seja, tivemos vários casos assim, tipo de equipas que realmente fracas a ter piques altas, não é? Agora este ano, neste período, que já passaram alguns drafts, só foram 2 casos. 2 casos. E, por exemplo, neste top 4 passado, não é? Que foi, lá está o Spurs, que já não vão estar, é uma equipa, quer dizer, tem a pique dos Atlanta Hawks, pronto. É preciso ter uma sorte de coisa, mas pronto. Mas Charlotte Hornets, à partida também, mesmo que vão ao play-in e pronto, se forem aos playoffs, não vão entrar no talia. Mas se estiver nestas posições de play-in, sei que a probabilidade é muito baixa para voltar a ter um top 4. Os Sixers estão fora, porque à partida vão aos playoffs. À partida, embora, ao que parece, eles querem andar aí à beira da malta da Flórida. Não percebo. Os Sixers estão pai com quantas derrotas seguidas eles vão? 4 derrotas seguidas. E estão ali com um recorde muito parecido com os Magic e com os Miami Heat. Não sei o que é que se passa. Eu sei que o Embiid voltou a estar lesionado, à suspensão de Paul George, mas os Sixers parece querem estar ali a entrar na piscina do play-in. Mas pronto. Vamos ver, lá está. Com o regresso do Joel Embiid, acredito. Pronto, estou aqui a brincar um bocadinho, mas acho que eles vão estar a cair fora dessa piscina e vão querer ir ao playoff direto. Mas pronto, estão depois pronto, obviamente os Dallas Mavericks tiveram Cooper Flag agora. Claro, tem uma boa probabilidade de voltar ao top 4, sim, mas lá está, mas não é uma probabilidade muito alta, não é uma probabilidade como os Pacers, como os Wizards, como os Nets, como os Nets, atenção, acho que eles têm melhor coisa, mas percebe, dos piores, lá está, os Sacramento Kings, ou seja, e eu estou a dizer pela projeção atual, e eles não estão assim bem cotados, vamos dizer assim. Agora já não me lembro bem qual é, porque lá está, atualmente tem havido jogos e até eles perderam contra lá está, Sacramento Kings, Indiana Pacers, exato, Brooklyn Nets e os Atlanta Hawks, lá está, estão no top 4, depois Wizards e Utah Jazz, exatamente, aí no top 6. E os Dallas Mavericks aparecem em sétimo, aí aparece sétimo lugar com 32% de probabilidade no top 4. Lá está, já agora, Charlotte Hornets 9.4 e os San Antonio Spurs com a pique dos Atlanta Hawks 7.1. Pronto, estão a ver, não são probabilidades assim muito altas, digamos assim, para ficar no top 4. Estou a falar comparativamente do draft do ano passado. Por isso, volto a dizer, com esta questão da lotaria das odds, eu acho que isto não é assim tão importante, porque a própria lotaria faz com que esta regra já exista quase. Claro que há sempre exceções, como eu digo, foi dos Spurs e dos Rockets nos últimos anos, mas faça quase este efeito. Depois, esta seguinte é clara a pensar em Oklahoma City Thunder. É claramente a pensar em Oklahoma City Thunder e em casos como foi, por exemplo, os Warriors, não é?
em 2020, exato, que pronto, ainda tinha, lá está, o Curry, o Clay, o Draymond Green, não é? E que depois tinha uma pick número 2 que, pronto, acabou por ser o Wiseman, digamos assim, mas imaginem que se fosse um Haliburton a ter escolhido, não é? Ou tivesse a pick número 1 e escolhiu um Anthony Edwards, não é? Como é que seria estes Warriors? Mas isto é claramente a pensar, lá está, nesses casos, que é as picks não podem ter a pick top 4 depois de um ano de terem feito as finais da conferência. Isto também é pensar um pouco também, dos Indiana Pacers, e na tal troca que eles fizeram pelo Zubac, a meter aquelas proteções top 1 e top 4 e depois do 10 para a frente, isto é claramente a pensar nisso. E eu, por um lado, percebo isso, mas atenção, há casos que, por exemplo, vou pegar no LeBron James. LeBron James nos Cavs. Que o LeBron James, depois saindo dos Cavs, aquela equipa ficava uma miséria. E depois o que é que vão fazer? Não. Vocês são muito maus, mas não podem ter pique número 4, pá, porque o LeBron desfez a equipa toda, o vosso talento todo. Opa, esperai para o ano seguinte. É isso, ou seja, há sempre ali aquela coisa, porque pegar nesses casos, como eu digo, percebo, pensei isto no jogo como a Thunder, de uns Pacers, sei que é, ou nos Warriors, que realmente é uma equipa que, pegar nos Warriors nesses Warriors 2020 e dos Pacers, destes Pacers, é realmente, ok, estão fracos porque há ausências, mas para um ano vão estar fortes, para um ano vão estar outra vez a ser candidatos. Lá está, nos Warriors eram candidatos, lá está, vieram da Golden Dynasty e até acabaram por ganhar o título. Não no ano seguinte, mas nos 2 anos seguintes. Mas os Pacers que foram coisa, mas se a equipa estiver toda outra vez de regresso e toda a gente saudável-se aqui, mais uma pick top 4, ou seja, estão a fortalecer, não é? Coisa e que normalmente o conceito do draft não é para fortalecer as equipas mais fortes, mas as equipas mais fracas, não é? É verdade, podem dizer, mas os Pacers realmente esta época é uma equipa fraca. É verdade, derivado às consequências das lesões. É verdade, é verdade. Mas mesmo assim, para o ano já não vão ser fracos. Ainda por cima reforçaram com o Zubac, não é? Que vai, digamos assim, colmatar a saída do Miles Turner. Ou seja, tem esses dois lados da moeda, não é? Porque tem esse lado, ok, mas também tem um lado de imaginar uma equipa, caso Cavs, que sofreram, que podiam sofrer, lá está, após a saída, ou seja, a saída da sua grande superestrela e depois o resto um bocado por arrasto, e depois chega ao fim, na época do primeiro ano de rebuild, não podemos ter a pique número 4, top 4, não é? É assim um bocado de coisa, ok, posso ter pique 5, 6 ou 7, mas assim, ok, para o ano de coisa, não é? Tem esses dois lados da moeda, embora perceba claramente aquele lado, a pensar, lá está do jogo como se está. Depois, lotaria, jogos de lotaria, baseado nos dois anos, os recordes dos dois anos, digamos assim. Isto é pensar, lá está, como eu disse, no caso do Wars 2020, no caso destes Pacers, que é este ano é um ano de azar e não sei o que mais, coisa, mas conta do ano passado, assim já não vais ter probabilidades de estar, no caso, por exemplo, dos Pacers, os Pacers atualmente estão em segundo, mas se tivéssemos esta regra dos 2 anos seguintes e pegando no recorde do ano passado, obviamente não estariam em segundo. Provavelmente estariam que não tenho as contas de cabeça, mas estariam, por exemplo, junto com aquela malta de play-in. Muito provavelmente, ali à beira dos Hornets e dos Atlanta Hawks e não sei o quê, dos Portland Trail Blazers. Ou seja, ia estar ali. Ia estar ali nas posições fora até top 10 ou até em 10º lugar. Lá está, não sei de cor as contas, mas eu deduzo que seja por aí. Claro, é pensar nisso, não é? É nessa questão, mas lá está, tal como no outro caso, volto a dizer, uma equipa que peguei nos Cavs, que é o caso mais coisa quando foi em 2010, embora as coisas em 2010 não foram às finais da conferência, mas tinha uma boa equipa e depois para o LeBron e foram claro, para o rebuild, tal como por exemplo em 2018, que aí sim eles foram às finais, não é? Da NBA, quando perderam contra os Warriors, levaram uma varridela, mas lá está, saiu o LeBron, saiu não sei o que, é verdade que ficou lá o Kevin Love, J.R. Smith, sei que, mas pô, claramente o LeBron era que carregava aquilo tudo, digamos assim, e depois a equipa fica claramente refém nisto e depois tem o resto da moeda, e tal, somos fracos este ano, mas no ano passado com o LeBron vocês eram os melhores da conferência este, não é? Tinham um dos melhores recordes e isso penaliza, lá está. Tal como o primeiro não, com o anterior tem os dois lados da moeda. Depois este aqui é que não faz sentido, estes dois últimos não faz rigorosamente sentido nenhum, porque, volto a dizer, como disse há pouco, o draft supostamente é para ajudar as equipas mais fracas, certo?
para dar bons jogadores que vêm do college ou da Europa, ou não sei o quê. Agora já não é da G-League, já não há G-League Ignite. Mas é para dar às equipas mais fracas, para haver a tal paridade, não é? Para haver a tal cena de ciclos, digamos assim. Isto aqui, lotaria estender para equipas, todas as equipas de play-in. Ou seja, íamos ter mais 4 equipas aqui metidas na lotaria. E essas 4 equipas são equipas que vão aos playoffs. Porque são todas. De antes, ou atualmente, são as equipas que caem fora. Agora, que para mim, atenção, eu tirava. Pá, eu tirava essas 4 equipas. Porque normalmente, quando vais ao play-in, não és fraco. Não és muito. Lá está, não és os Brooklyn Nets. Não és, sei lá, os Sacramento Kings. Não és uma equipa fraca mesmo. Não és uma equipa fraca. Pronto. Já és uma equipa, coisa, lá está, uns Blazers, uns Hawks que podem não ser assim coisa, mas não são fracos, não são, têm lá talento, não é? Os próprios Warriors também têm talento, não é? Os Bucks, se tivessem os Giannis e que se tivesse os Giannis saudável esta época toda, era uma equipa de play-in e não era. Vamos assim, mas tira os Giannis, são fracos. Sim, mas está lá os Giannis, porra, que é o melhor, para mim é o melhor jogador da Conferência Este, não é? Pronto, mas lá está, é a tal cena, tipo, eu para mim tirava. E agora a NBA querem meter todas. Ou seja, meter todas, pegando, de exemplo, de agora, iam estar os Warriors ao barulho, isto pegando, lá está quem está em sétimo, oitavo atualmente, atenção, na altura que estou a gravar, iam estar os Miami Heat, os Orlando Magic, totalmente os Orlando Magic têm talento, ou até podia ser os Philadelphia, se cai fora e vai para a zona de play, também entravam os Philadelphia 76ers, não faz sentido. Não faz sentido entrar mais 4 equipas que são equipas que vão aos playoffs que podem dizer, mas vão cair na primeira ronda, não sei o quê. Os Warriors, por exemplo, ano passado foram a play-in e não caíram na primeira ronda, eliminou os Rockets, mas pronto. Mas este ano, derivado às circunstâncias, não é? O Curry está com problemas físicos, o Butler não joga esta época, depois já o Porzingis que eles foram buscar, mas que é sempre um ponto de interrogação enorme a nível físico, mas lá está, é tal cena. Não, o draft é para compensar as equipas mais fracas, não é as equipas mais fortes, não é? É tal cena. Tal como na última que é Flatten Odds for All Lottery Teams, que já tivemos isso. Já tivemos isso nos anos 80, salvo erro, 85, 89, lá está o draft de 85 até 89, em que chegaram ao fim e acabaram com isso. Porquê? Porque isso estava a beneficiar as equipas mais fracas. Em que chegavas ao fim na lotaria, que acho que eram 6, 7 equipas, chegava ao fim, quem tinha a pique número 1 ou número 2 era a sexta ou a sétima. Pior, atenção. E as piores ficavam, tipo, a primeira e a segunda, ficavam lá para com a pique 4 ou 5 ou não sei o quê, tipo, não, porquê? Porque lá está, é flatten, chega ao fim do primeiro aos sétimos piores, todos com a mesma porcentagem. E chegava ao fim e acontecia de alguns anos, as equipas 6 ou sétimas, que não eram assim mais fracas, que lá está, a pior recorde e o segundo pior, não é? Não eram assim mais fracas, ficavam beneficiadas. Não é? E, por exemplo, nessa fase os Clippers andam muitas vezes aí, salvo erro, andou muitas vezes aí na soltaria porque realmente era das piores equipas, mas não tinha assim uma pique boa, uma pique lá está, do pódio, do draft, caíam, não é? Por isso, pá, é tal cena, ou seja, já testamos isso em 1980 e tal, não é? E voltou-se atrás porque realmente estava a ajudar mais as equipas na altura medianas, lá está, já nos 80 não tínhamos 30 equipas na liga, ajudava lá está as equipas algo medianas do que as equipas fracas, não é? E pronto, embora, lá está, eu percebo a teoria de mas fizemos assim, as equipas, ok, estamos fora do play-in, não vale a pena estar aí a perder jogos à fartazana para coisa. É verdade, é verdade. Por essa lógica, essa teoria, é verdade. O problema é que na prática depois acontece, lá está, como foi nos anos 80. Nos anos 80 que acontecia que a sétima pior equipa ficou com a pique número 1 e a pior ficou com a pique número 4 e a segunda pior a pique número 5. Pois, e a sexta ficou com a pique número 3. Pois, ia acontecer isso mais vezes, até, aliás, mais com esse sistema de lotaria que está agora, porque realmente é tudo igual. Mas pronto, depois o que vou falar agora já é que não está aqui na lista, mas foi muito falado nos últimos dias, que foi a questão
de dois, lá está, coisas. Primeiro era acabar com o draft. Acabar com o draft e temos um draft free agency em que as equipas de mercados pequenos tinham mais dinheiro para. Imagina, isto era basicamente era uma free agency de jogadores, lá está, jovens a sair do college, que é uma equipa a oferecer contratos, chega a ser que mais, só que as equipas de mercado pequenos tinham mais dinheiro, ou com o pior recorde, tinham mais dinheiro para ir chegar à beira do AJ Bounce, a Cameron Boozer, dar mais dinheiro, não sei o quê, e as equipas mais fortes e com maior mercado, por exemplo, os Lakers, os Boston Celtics, sei que tinham menos dinheiro. Mas, meus amigos, isto chegava ao fim, não tem assim muita lógica, porque vamos imaginar, mercado grande atrai mais jogadores, pá, quer ou não, LA atrai mais os jogadores, esses jovens, do que ir para Orlando, ou ir para Utah, ou ir para Minnesota, lá está, ir para LA, Nova York também, ou até Boston, esses mercados, não é? Mais, com maior renome, atrai mais atenção, e até os jogadores, como nós vemos isso no mercado friense, jogadores a prescindir de contratos até melhores para ir para uma equipa, dessas, não é? Não é? Ou até, por exemplo, mesmo a nível financeiro, vamos imaginar, se isto até favorece os meus Magic, por exemplo, de uma equipa a nível, estou a dizer financeiro, uma equipa que, por exemplo, Utah Jazz oferece um belo contrato ao Cameron Boozer, mas chega aos meus Magic e diz assim, opá, nós pagamos-te menos, mas como os nossos impostos aqui na Flórida não há, tu vais receber mais dinheiro cá na Flórida, mesmo com um contrato mais baixo, que em Utah, por exemplo. Ou seja, e haver equipas, lá está, ou com a questão do mercado ser maior e ser mais apelativo, ou até com a questão dos impostos. Lá está, malta da Flórida e do Texas, que, pronto, malta de Texas, lá está, tem o mercado de Dallas, que não é pequeno, o mercado de Houston, que também não é pequeno, e os Spurs, é uma equipa, não é assim de grande mercado, mas é uma equipa de algum renome, não é? E por isso, como eu digo, equipas com mercado pequeno, até não tem assim tanto nome, lá está, Minnesota, Toronto, Utah, Portland, não é? Iam acabar por ser, iam acabar por ficar prejudicadas, Charlotte também, ou seja, coisa. E depois não só, o evento do draft dá dinheiro à NBA, porque o evento do draft, que tem três eventos, dá dinheiro à NBA, malta. Dá dinheiro porque são 3 eventos, lotaria, que passa na televisão e tem patrocínios, acho que o principal patrocinador é State Farm, acho eu, tal como o draft, lá está, draft, primeira ronda, também é transmitido na televisão e tem lá patrocinadores, e depois, lá está, a segunda noite do draft, que é a segunda ronda, pronto, acho que também é transmitido na televisão, mas lá está, estou a falar de 3 eventos que provavelmente até a última da segunda ronda tem a televisão envolvida e dá dinheiro. Com a televisão envolvida dá dinheiro, tem patrocinadores também envolvidos, a questão do draft combined e não sei o que, sei que mais, que os mídias gostam, dão cobertura a isso tudo. Pá, isso tudo dá dinheiro à NBA e também casas de apostas. Também, porque há casas de apostas ou previsões de a equipa vai escolher este jogador, sei que mais, para a pique número 1. Também está envolvido isso. E a NBA é uma empresa de casas de apostas, quase, é quase. Por isso, eu não acredito que vão acabar com o draft da NBA, porque realmente esses eventos dão dinheiro à NBA, quer ou não, depois até para vídeos para as redes sociais, sei que mais, e eles monetizam isso, obviamente, e ganham dinheiro com isso. Não há hipótese, lá está, patrocinadores, isso, e até o próprio evento do draft que é feito num pavilhão, e não é num pavilhão qualquer, de apenas 2.000 lugares, 3.000, 4.000, normalmente costuma ser o Barclays Center, em Brooklyn, no pavilhão do Brooklyn Nets, que também, lá está, e sendo isso, acredito que haja bilhetes à venda, e essas coisas todas, e como a NBA deve receber parte desse dinheiro da bilheteira, ou seja, entra mais dinheiro em cima. Por isso, pá, como eu digo, o evento do draft não vai acabar porque é um evento que se eles acabassem, por exemplo, a malta das televisões corta aí dinheiro porque realmente é produto televisionado e patrocinadores, como eu disse, especialmente a State Farm, corta. E a NBA não quer isso. A NBA quer sempre mais dinheiro possível para entrar na conta. Não há hipótese. Por isso é descabido. E depois, por fim, que eu li sobre torneio a fazer, tipo, em vez de ser play na altura de play, ou seja, um torneio post-season para terminar quem ficava com a pick número 1, que até, basta até com o grupo da malta do Pausa Tech estava a esquematizar aí uma coisa, vou botar aqui porque o vídeo até já vai longo, mas era uma espécie de torneio, ou pegar uma data pós-trade deadline, ou até 1 de março, em vez das ou seja, os recordes vão estar pelo lado negativo para a questão da pick
as principais picks, era ao contrário, ou seja, chegando, vamos dizer, 1 de março, o que contava são as vitórias. Ou seja, as equipas depois daí para a frente, quem tivesse a equipa com mais vitórias ficava com o pick número 1, a segunda equipa com mais vitórias, ou o melhor recorde, ficava com o pick número 2, terceiro, por aí fora. Sobre isso, ou até o tal torneio post-season, ou seja, pós-play. Bem, meus amigos, se fizerem isso, sabem o que é que vai acontecer? Pegando o exemplo agora, de repente, Giannis Antetokounmpo regressa, de repente, Anthony Davis, afinal já estou bom da mãozinha e vou jogar. Trae Young, ou seja, pós 1 de março, vamos dizer assim. Trae Young, que não jogou até agora, de repente 1 de março já joga, não é? Sabonis, que também andava aí lixado e a falhar muitos jogos, de repente 1 de março já está totalmente saudável para jogar. Kyrie Irving, que, como eu disse, já não vai regressar mesmo nesta época, não sei o que mais. De repente, o Neymar já está aí a jogar, aí com a força toda. O Zuba, que aparentemente tinha, não é? Trade deadline, estava usando não sei o que, depois coisa. O Neymar já jogava. O Neymar já estava, ou seja, tínhamos a malta toda já a aparecer para jogar. No Neymar, toda a gente, tipo, de repente tinha problemas físicos ou lesões que aí tal ia falhar a época quase toda, não sei o que mais. O Neymar já apareciam todos para jogar, não é? Toda a gente ia aparecer para jogar. Ou seja, ia acontecer isso. Ou seja, a tal maneira de escapar. Há sempre maneiras de escapar. E depois, se acontecer isso, quem são as equipas mais prejudicadas? Por exemplo, Brooklyn Nets. Essa. Que, a meu ver, é a equipa mais fraca a nível de talento, digamos assim. Da Conferência Este, acho que é claramente, na por cima lá está, com os Wizards, com Anthony Davis, Trae Young, é claramente os Brooklyn Nets. Ia ser os Brooklyn Nets mais prejudicados. Porque não ia ter tantos recursos, não ia ter tantos jogadores. Era Michael Porter Jr., agora safa-nos disto, não é? Estão a perceber? Ou seja, isto chegava ao fim, isto seria mesmo uma falsidade, porque realmente foi, quer dizer, os jogadores e tal, em janeiro e fevereiro falham jogos, jogadores que veio da trade deadline, como o Jair Jackson Jr. tinha problemas físicos, supostamente, e não pode jogar quarto período, mas depois do março já joga. Já pode jogar 30 e tal minutos, até 40 minutos. Ou seja, mais uma vez que tipo, em teoria, e tal, assim as equipas estão competitivas, não ia termos shows de tankings, aqueles jogos, por exemplo, como foi agora recentemente dos Wizards e dos Pacers, que realmente nenhuma equipa queria ganhar o jogo, e não sei o quê, lá está o Utah Jazz, não ter que fazer aquela cena de meter os jogadores no quarto período de coisa, ou seja, íamos ter competitividade, equipas realmente coisa. Mas chega ao fim, o conceito de isto é uma falsidade do caraças, equipas do tanking, sei que mais. Ou seja, isto é ao fim da mesma, como eu disse há pouco. As equipas iam tancar, lá está, a forte e feio, janeiro, dezembro, não sei o quê. Chegava, lá está, até 1 de março, ou até na deadline, por exemplo, se fosse a cena da deadline para a frente coisa. Chegava ao fim, de repente, toda a gente já está disponível, toda a gente já está a jogar, coisa, toda a gente. Então, é verdade esportiva. Então estamos a aldrabar na mesma tal verdade esportiva, não é? Que é a questão do tanking. O tanking é a tal questão da verdade esportiva. Mas chega ao fim, nós estamos a meter areia para os olhos para essa questão da verdade esportiva, não é? Um bocado isso, não é? E é como eu digo, e quem chega ao fim, quem é que sai prejudicada? Nesse esquema, são as equipas mais fracas. Realmente mais fracas, não é? Que neste caso, a meu ver, o grande prejudicado seria os Brooklyn Nets. Que, eles, Michael Porter Jr., que até meti na cena da listas dos All-Stars e não sei o quê, também por causa das lesões todas que tem havido, mas mesmo assim, não é o jogador que vai carregar uma equipa, não é? Não é? E ainda por cima os Brooklyn Nets não ter a sua própria pick. Mas pronto, é isto a minha opinião. E o ponto final desta conversa toda é, mesmo com estas regras todas, seja o que for implementado, ou mesmo os que meti aqui há pouco na imagem, mesmo que eu estou a citar agora, que é acabar com o draft, acabar com o draft, pronto, já não havia tanking porque era uma fiesta, mas se não acabar o draft não vai acabar, como eu digo, são eventos, basta, é uma coisa que com vários eventos que têm dinheiro, patrocinadores, televisões e até pode ter casas de apostas envolvidos e redes sociais, dinheiro envolvido nas redes sociais e não sei o quê, de YouTubes e não sei o quê. E agora isto do torneio não sei o quê, chega ao fim, não evita o tanking. Não evita o tanking, meus amigos. Não evita.
Vai haver na mesma tanking. Podem dizer assim, mas na teoria depois não sei o quê. Sim, é verdade, mas chega ao fim, a tal verdade desportiva que a malta tanto defende do tanking, não, lá está, não é verdade desportiva, é uma mentira desportiva, que é o tanking, existe na mesma. Vai existir na mesma. Mas pronto. Espero que. Desculpem, lá está, isto até foi mais longo do que pensava. Pensava que fazia isto em menos de meia hora, mas pronto. Mas pronto. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaste, deixa o like, subscreve o canal e espero que não fale disto, não é? Coisa. Embora eu acredito que isto é conversa agora. Para o ano, como o draft tem mais fracos, não vai haver tantas equipas. E é como eu digo, há equipas que realmente já não interessa tancar, porque para o ano a pique já não é deles. Por exemplo, os Brooklyn Nets, a pique já não é. Já não é. Já não pertence a ele. Dallas também para o ano já não interessa, porque a pique já não vai para eles, já vai para OKC, salvo erro. Milwaukee também não, a pique também não vai para eles para o ano. Por isso, pronto, e para além disso, nós vimos esta postura dos Wizards e dos Utah Jazz na trade deadline, que é claramente a fazer a sua pre-free agency para o ano estarem competitivos. Por isso já não vamos ter tanto, porque lá está, eles fizeram esta pre-agency a pensar que no próximo ano o draft já não é compensatório, e não só, porque também quando chega a um ciclo de muitas épocas sempre ali do tanking, don't tanking, depois chegas ao fim, parece que não sais desta sopa torta e acontece um pouco como os Wizards que andam aí perdidos na vida. Mas pronto. Vá, malta. Grande abraço a todos e, como eu digo, espero que seja a última vez que falo de tanking, pelo menos este ano, 2026. Vá, fiquem bem.